E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Kelso aqui do canal Física, bem-vindos ao canal. Nossa aula de hoje, pessoal, é força magnética nula. Quando que a força magnética é nula? Numa partícula carregada e dentro de um campo magnético. Então aqui, galera, eu tenho o quê? Força magnética nula. Quando é que a força magnética é nula? Vamos lá. Força magnética é QVB seno de θ, onde o Q é o valor da carga elétrica, quando ela está dentro de um campo magnético B, e V é a velocidade dessa carga dentro desse campo. Seno de θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, o vetor campo magnético. Então vamos lá. Temos aqui, se vocês perceberem, temos aqui 4 situações onde nós temos o que? Força magnética nula. Então vamos lá. Primeira situação, quando eu tenho uma carga elétrica positiva ou até negativa, quando ela está com a velocidade V no lugar onde não tem campo magnético. Então, nesse caso aqui, meu campo aqui nessa região, esse campo magnético é quanto? É nulo. Então, aqui eu tenho B igual a zero. O que acontece com a minha carga? Ela vai passar aqui sem nenhuma força atuando nela. Por quê? Se o campo aqui é zero, a força também é zero. Segunda situação aqui, galera. Segunda situação é qual? É quando eu tenho um campo magnético atuando nessa região, tem uma carga elétrica, só que ela está em repouso. Então, nesse caso aqui, ela não está sendo lançada nesse campo, nessa região de campo. Então, nesse caso aqui, a minha velocidade da carga é zero. Se a velocidade é zero, coloca zero aqui. Então, zero aqui, força magnética é zero, ou seja, não tem nenhuma força magnética atuando na carga elétrica. Beleza? A nossa terceira situação é quando eu tenho uma partícula num campo magnético, nesse caso, entrando nessa região, e eu tenho uma partícula aqui dentro desse campo com uma velocidade aqui, V. E aí o que acontece? Essa partícula não tem carga elétrica, ela não está carregada, ela está com carga o quê? Nula. Então a carga dela aqui é zero. Bom, se a carga dela aqui é zero, o que acontece? Zero aqui, zerei toda a minha força. Então não tem nenhuma força atuando nessa carga. Então nesse caso aqui, a minha carga ou a minha partícula vai passar normalmente sem nenhuma força atuando nela. Quarta e última aí, situação onde nós temos força magnética nula atuando numa carga elétrica. Nesse caso aqui, galera, o que eu tenho? Eu tenho uma carga passando no campo, esse campo está nesse sentido e essa carga também está no mesmo sentido do campo. Então, nesse caso aqui, o ângulo entre o campo e a velocidade da carga é o quê? Esse ângulo θ, que é o nosso ângulo aqui do seno, é quanto? 0 graus. Se aqui é zero, seno de zero é zero. Então, a minha força magnética atuando nessa carga não existe. Ou seja, ela vai passar normalmente sem nenhuma força atuando nela. Aqui, galera, a mesma coisa. Eu tenho uma carga elétrica passando nesse campo no sentido contrário do campo. Então, o meu ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. Coloca 180 aqui. Quanto que é seno de 180? Zero. Então, nesse caso, a força também magnética vai ser zero. Ou seja, quando a velocidade da carga for paralela ao vetor campo, então eu tenho que a minha força magnética atuando nessa carga, ela é zero. Pode ser no mesmo sentido do campo, isso pode ser no sentido contrário, oposto ao campo magnético. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e, galera, até a próxima aula. Valeu!